Você já reparou como existem momentos em que você faz tudo certo? Ora, jejua, chora em silêncio, tenta ser fiel, e mesmo assim parece que os caminhos não se alinham? Como se Deus estivesse ouvindo, mas o agora nunca chegasse? E se o que está travando a sua resposta não for falta de fé, mas o tipo de entrega que você ainda não fez? Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio espiritual escondido em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E por que Florence Scovel Shinn dizia que existe uma diferença sagrada entre pedir direção e entregar o caminho inteiro? Você vai entender como essa entrega não te enfraquece, ela te reposiciona. E quando você se reposiciona, Deus alinha o que você jamais conseguiria alinhar com força humana, mesmo que hoje você esteja cansado, confuso ou com a sensação de que está atrasado na própria vida. Imagine Nova York em um daqueles dias em que o céu parece baixo, pesado, como se a cidade inteira carregasse pressa e preocupação. Florence caminha com passos calmos, como alguém que não precisa disputar com o relógio. Há um ruído de carros, gente passando, vitrines cheias de promessas e dentro dela, um silêncio diferente. Ela não está anestesiada. Ela sente o peso do mundo, sim, mas ela aprendeu algo que poucos aprendem. Quando Deus está guiando, o coração não entra em pânico. E naquela manhã, antes de sair, ela abriu a Bíblia como quem acende uma luz dentro de casa. Seus olhos encontraram o Salmo 37. E, como se aquela frase tivesse sido escrita para aquele dia específico, ela sussurrou com reverência: Senhor, eu não entrego só o resultado, eu entrego o meu caminho. E foi aí que algo começou a se mover. Não do lado de fora primeiro, mas dentro. Talvez você esteja exatamente aí. Você já tentou orar com palavras bonitas, já tentou ter paciência, já tentou esperar em Deus, enquanto por dentro a mente corre, calcula, teme. Talvez você tenha feito vigílias, promessas, mudanças, e ainda assim esteja cansado de não saber qual porta bater, qual decisão tomar, qual direção é a certa. E a dor mais difícil nem é a demora, é a sensação de estar caminhando sem mapa, perguntando em segredo: Senhor, onde eu errei? Mas eu preciso te dizer com amor, muitas vezes você não errou. Você só está tentando conduzir com as mãos aquilo que Deus só conduz quando é colocado nas mãos dele. E não, isso não exige que você seja teólogo, nem forte o tempo todo, nem alguém perfeito. Deus não complica, Jesus não complicava. A palavra é simples, mas profunda. Entrega, confia, e Ele fará. O mistério não é Deus fazer. O mistério é o que acontece quando você entrega de verdade, sem manter uma parte escondida para o medo controlar. Mas antes de revelar a declaração sagrada que transforma a ansiedade em direção, você precisa conhecer o detalhe que Florence enxergou nesse versículo quando tudo parecia incerto. E por que essa entrega alinha caminhos que pareciam quebrados? Florence não ensinava entrega como um discurso bonito para consolar quem está cansado. Para ela, entregar era um ato de governo espiritual. Você sai do lugar de controle e entra no lugar de cooperação com Deus. E isso ficou claro num período em que ela mesma precisou escolher entre a ansiedade de resolver tudo e a humildade de confiar. Houve uma fase em que as contas apertaram, um compromisso importante estava por vencer, e uma decisão parecia impossível sem perder algo no caminho. O tipo de dilema que faz a pessoa acordar no meio da noite, refazer conversas na cabeça, imaginar cenários, tentar adivinhar o futuro. Ela poderia ter feito o que todo mundo faz, correr atrás de soluções com medo no peito. Mas, naquela noite, Florence fez uma coisa diferente. Ela sentou com a Bíblia aberta, como quem coloca a vida diante do altar, e não pediu apenas uma ajuda. Ela reconheceu que o problema maior não era o dinheiro, nem a porta fechada, nem a incerteza. O problema maior era o coração tentando dirigir a vida sem o autor da vida na direção.
Então ela voltou ao Salmo 37 e leu como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E repare, não diz, entrega o seu problema, diz caminho. Caminho é sequência, é rota, é decisão, é agenda, é tempo, é encontro, é o sim e o não que você ainda não sabe dizer. Naquele momento, ela fez uma oração curta, sem dramatizar, mas com autoridade humilde. Pai, eu entrego o meu caminho. Eu não vou carregar o que é seu. Eu confio em ti. E, em vez de ficar repetindo a mesma súplica por desespero, ela fez o que ensinava aos alunos. Alinhou a palavra com a postura. Ela se levantou como quem já tinha sido ouvido. E isso é importante, porque a fé bíblica não é uma emoção. É uma decisão que muda seu comportamento. Dias depois, uma conversa que parecia improvável aconteceu. Uma pessoa que não era parte do plano surgiu com uma proposta simples, justa, e que resolvia o que antes parecia um nó. Não foi mágica, foi direção, foi alinhamento. Foi Deus fazendo o que só Deus faz quando o coração para de disputar o volante. E Florence dizia que esse é o padrão do céu. Quando você entrega o caminho, Deus não apenas ajuda, Ele organiza, Ele endireita, Ele remove o excesso, Ele te livra de atalhos que parecem bons, mas custariam caro. Ele te conduz para a porta certa, no tempo certo, com paz por dentro. E aqui está o princípio bíblico central por trás disso. O segredo espiritual que Florence chamava, muitas vezes, de palavra missionária. Deus cria pela palavra e governa pela palavra. Em Gênesis 1:3, Deus não diz, quem sabe apareça a luz. Ele declara, haja luz, e há. Jesus faz o mesmo nos evangelhos. Ele fala com ventos, fala com doenças, fala com a figueira, fala com tempestades. E em Marcos 11:23-24, ele revela que existe uma linguagem do reino que não é mendicância, é fé declarada. Quando você entrega o caminho ao Senhor, você não vira alguém passivo, você vira alguém alinhado. E quando você está alinhado, sua boca para de profetizar medo e começa a concordar com Deus. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Romanos 4:17 mostra um Deus que chama à existência o que ainda não existe. Então, entregar o caminho não é ficar mudo. É trocar a fala ansiosa por uma fala obediente. É parar de dizer, vai dar errado, e começar a dizer, Senhor, eu confio, guia meus passos, eu recebo tua direção. É por isso que o Salmo 37:5 não é um convite à desistência, é um convite à parceria. Talvez você tenha crescido ouvindo mitos que parecem espirituais, mas te prendem. Um deles é, se eu entregar, eu vou perder o controle e tudo vai piorar. Só que a Bíblia nunca prometeu segurança através do controle. Ela promete paz através da confiança. Outro mito é, entregar é só esperar. Mas Tiago 2:26 lembra que a fé sem obras é morta. A entrega verdadeira muda o tipo de ação. Você ainda age, mas não age por desespero, age por direção. Você ainda trabalha, mas não trabalha para provar valor. Trabalha com gratidão e responsabilidade. E existe ainda um mito silencioso. Eu preciso entender tudo antes de confiar. Só que confiança vem antes do entendimento. Muitos caminhos só ficam claros depois do primeiro passo de fé. O coração quer garantias, Deus quer rendição. Porque quando você se rende, você deixa de ser refém do medo e volta a ser filho. E filho não precisa manipular o futuro. Filho aprende a obedecer o pai. É por isso que, quando você entrega o caminho ao Senhor, algo dentro de você muda antes de qualquer porta se abrir. Sua alma para de correr, sua mente para de gritar, e é nesse silêncio que o céu responde. A entrega alinha seus passos porque ela alinha sua identidade. Você sai do papel de quem implora como estranho e entra no papel de herdeiro que confia. E quando um herdeiro confia, ele fala diferente, decide diferente, espera diferente e caminha diferente. O mais ele fará
Começa a acontecer sem barulho, como um trilho sendo colocado sob seus pés enquanto você anda. Agora, antes de irmos para as histórias de pessoas comuns que viveram esse salmo como um milagre prático, eu preciso te conduzir a um ato simples, mas poderoso, que Florence valorizava muito: um decreto público de fé, registrado no coração e nos comentários. Vá aos comentários agora e escreva: eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio. Não escreva correndo, respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos e sinta a presença de Deus. Escreva como quem assina um contrato espiritual, porque Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa. Quando você declara isso com fé, o céu registra. Escreva agora, eu espero. Pronto? Então vamos às histórias. Havia uma mulher chamada Ana, que acordava todos os dias antes do sol nascer. Mãe solteira, responsável não apenas pelos próprios filhos, mas também por ajudar os pais idosos e um irmão mais novo que ainda estudava. Ana amava a Deus, orava antes de sair de casa, orava no caminho do trabalho, orava à noite quando o cansaço já pesava nos ombros. O problema não era a fé, era o peso constante de tentar resolver tudo sozinha. As contas se acumulavam: aluguel atrasado, mensalidade escolar, um empréstimo feito para cobrir outra dívida. Ela vivia em estado de alerta, como se qualquer erro pudesse derrubar tudo. Um dia, exausta, Ana ouviu um ensinamento de Florence sobre Salmos 37:5. Pela primeira vez, ela percebeu que sempre entregava os problemas, mas nunca o caminho. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, ela fez algo diferente. Em vez de listar pedidos, ela disse em voz baixa: Senhor, eu entrego o meu caminho, até as decisões que eu acho que sei tomar. No dia seguinte, uma conversa inesperada no trabalho levou a uma mudança de função, com salário melhor e horários mais flexíveis. Não foi sorte, foi alinhamento. Ana dizia depois: quando eu parei de segurar tudo, Deus organizou o que eu já não conseguia mais. Em outra cidade, havia um homem chamado Carlos. Desempregado havia meses, pai dedicado, filho único cuidando de pais idosos. Ele acordava todos os dias com a sensação de estar atrasado na vida. Mandava currículos, fazia entrevistas, prometia a si mesmo que não iria desanimar, mas voltava para casa com a mesma resposta: vamos analisar. Carlos orava pedindo trabalho, mas por dentro estava cheio de medo. Medo de aceitar qualquer coisa errada, medo de esperar demais, medo de falhar de novo. Um amigo lhe falou sobre Florence e o princípio da entrega do caminho. Aquilo o incomodou. Ele percebeu que queria que Deus abrisse portas, mas insistia em escolher como, quando e onde. Numa manhã silenciosa, ele fez uma oração simples: Pai, eu entrego o meu caminho profissional. Se eu tiver que mudar a rota, eu confio. Naquela mesma semana, surgiu uma proposta fora da área que ele imaginava, mas que atendia exatamente às necessidades da família. Hoje, Carlos diz algo que resume tudo: quando eu parei de tentar controlar o futuro, Deus me colocou no lugar certo. E havia ainda Dona Maria, uma viúva idosa, conhecida no bairro pela fé silenciosa. Ela não reclamava, mas carregava uma dívida que parecia impossível de quitar. Era o tipo de situação que envergonha, que faz a pessoa evitar visitas, que pesa na consciência. Dona Maria orava pedindo ajuda, mas sempre acrescentava: se for da tua vontade, como se tivesse medo de esperar demais. Um dia, lendo o Salmo 37, ela entendeu algo profundo. Confiança não é dúvida disfarçada de humildade. Naquela tarde, ela sentou na poltrona simples da sala e disse com firmeza serena: Senhor, eu entrego meu caminho financeiro em tuas mãos. Eu confio no Senhor. Sem alarde, sem promessas humanas. Meses depois, uma situação familiar antiga foi resolvida e um valor esquecido voltou às mãos dela de forma completamente legal e inesperada, cobrindo exatamente o que faltava. Dona Maria apenas sorriu e disse: Ele fez.
Você percebe o padrão divino? Nenhuma dessas pessoas era especial aos olhos do mundo. Não tinham posição, influência ou garantias. Eram apenas filhos de Deus que aprenderam a parar de lutar com o caminho e começaram a confiar no guia. A língua que eles falaram não foi desafiadora, nem arrogante. Foi a língua do céu, a mesma que Jesus ensinou, a mesma que Florence redescobriu nas Escrituras. E agora, chegou o momento de você aprender essa língua de forma prática e consciente. Respire fundo antes de continuar. Não por dramatização, mas porque o que você vai ouvir agora muda a forma como você se posiciona diante da vida e diante de Deus. Florence sempre dizia que a verdadeira entrega não acontece quando tudo está resolvido, mas exatamente quando a mente quer correr à frente e o coração aprende a parar. Existe um ponto sagrado em que você deixa de negociar com Deus e passa a confiar nele. É nesse ponto que o caminho começa a se alinhar. Talvez, enquanto escuta, sua mente tente interferir, dizendo que isso é simples demais, ou que você já tentou algo parecido. Florence alertava que a entrega verdadeira quase sempre parece simples porque ela não nasce do esforço, mas da rendição. Deus não exige palavras sofisticadas. Ele responde a corações alinhados. Quando você entrega o caminho, você deixa de empurrar portas e começa a reconhecer quais já estão preparadas. Se estiver em um ambiente agitado, considere pausar por alguns segundos. Jesus falava do lugar secreto porque a entrega acontece longe do ruído. Quando o coração silencia, a direção aparece. Não avance enquanto estiver distraído. Este momento pede atenção. Aqui está o que Florence compreendeu ao meditar profundamente em Salmos 37:5. Ela percebeu que a entrega não era apenas um sentimento interior, mas uma declaração consciente de confiança, feita uma única vez, com autoridade humilde. Não uma súplica repetida, mas um alinhamento verbal entre o coração e o céu. O decreto que ela ensinava não tentava convencer Deus. Ele encerrava a luta interior. Escute com reverência, não repita ainda. Apenas escute. Senhor, eu entrego completamente o meu caminho em tuas mãos. Eu confio na tua direção e descanso no que tu farás. Faça uma pausa de 3 segundos. Sinta o peso sair dos ombros. Agora, escute novamente, deixando que cada palavra encontre espaço dentro de você. Senhor, eu entrego completamente o meu caminho em tuas mãos. Eu confio na tua direção e descanso no que tu farás. Isso não é resignação, é fé madura. Quando você diz eu entrego, você deixa de disputar controle. Quando diz eu confio, você muda o eixo do coração. E quando diz eu descanso, você sela o processo. Florence ensinava que o descanso espiritual é o sinal mais claro de que a entrega foi real. Ansiedade é tentativa de controle. Paz é evidência de confiança. Vamos olhar com cuidado para essas palavras. Quando você diz Senhor, você reconhece a autoridade acima da sua. Quando diz meu caminho, você inclui decisões, tempos, encontros e processos, não apenas resultados. Ao dizer em tuas mãos, você reconhece que Deus não guia à distância. Ele conduz de perto. Confiar na direção significa aceitar que alguns desvios são proteção, não atraso. E descansar no que ele fará é parar de antecipar cenários que nunca acontecerão. A aplicação dessa declaração não exige repetição obsessiva, pelo contrário. Florence alertava que repetir por medo reabre a ansiedade que a entrega fechou. Essa declaração deve ser feita em um momento de clareza, preferencialmente ao acordar, antes de qualquer preocupação. Em um lugar tranquilo, com o corpo ereto, respiração calma, mãos relaxadas ou sobre o coração. Fale com voz firme e serena. Não como quem pede permissão, mas como filho que confia no Pai. Depois disso, siga o dia normalmente. A entrega verdadeira muda o comportamento. Você age, mas sem pressa. Decide, mas sem medo. Caminha, mas sem peso. Há advertências importantes aqui. Entregar o caminho não é cruzar os braços.
A Bíblia é clara sobre fé e ação. Deus guia, mas você caminha. Entregar também não é transferir responsabilidade para manipular resultados. Cada decisão deve continuar alinhada com justiça, amor e verdade. E sim, às vezes Deus testa a entrega antes de alinhar tudo. Não como punição, mas como fortalecimento. Assim como Abraão precisou confiar antes de ver a provisão, você também pode ser convidado a descansar antes de entender. Talvez você pense, isso é simples demais para resolver algo tão grande. Mas Isaías já disse que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, não mais confusos. A entrega não elimina desafios. Ela elimina o fardo de carregar sozinho. Clareza, convicção e ação alinhada, é isso que sustenta o caminho quando você confia de verdade. Agora que você conhece o decreto e entende como ele funciona, precisamos falar sobre algo essencial. Por que esse princípio opera tão profundamente na alma, na mente e até nas decisões práticas da vida? Se enquanto você ouvia essa declaração, algo dentro de você relaxou, como se uma pressão antiga tivesse diminuído, isso não foi imaginação. Foi o sinal de que a entrega começou a acontecer no lugar certo. Por isso, curta este vídeo agora. Não como um gesto automático, mas como um ato consciente de concordância espiritual. Curtir é dizer ao céu: eu confio, eu entrego, eu descanso. Romanos ensina que a fé também se expressa, e esse gesto simples sela o que foi declarado em silêncio. E se você conhece alguém que vive cansado de decidir tudo sozinho, alguém que ama a Deus, mas anda pesado, ansioso, tentando controlar cada detalhe, compartilhe este vídeo agora. Talvez essa pessoa não precise de mais conselhos, mas de permissão para entregar. Provérbios diz que a alma generosa prospera, e quando você compartilha uma verdade que liberta, você se torna parte do cuidado de Deus na vida de alguém. Agora, vamos mais fundo. Porque essa entrega que alinha caminhos não é apenas espiritual no sentido abstrato. Ela segue princípios claros, bíblicos e observáveis. E quando você entende o porquê, a confiança se fortalece e o coração para de oscilar. Existe uma razão profunda pela qual a entrega verdadeira produz alinhamento. Não é misticismo vago, nem passividade espiritual. É um princípio divino antigo, estabelecido desde o início. Quando você entrega algo a Deus de forma real, você não está abandonando responsabilidade, está mudando de governo. A Bíblia mostra que tudo o que permanece sob o governo humano vive em conflito, porque a mente humana vê partes, mas Deus vê o todo. Salmos 37 não diz apenas entrega, ele continua com uma promessa direta. E ele tudo fará. O fazer não é seu. O alinhar não é seu. O tempo não é seu. A partir da entrega, o processo muda de mãos. Florence compreendeu que o maior bloqueio espiritual não é a falta de fé, mas o apego invisível ao controle. Ela ensinava que muitas orações falham não porque Deus não responde, mas porque a pessoa continua tentando conduzir o resultado depois de orar. É como entregar um pacote e ligar a cada 5 minutos perguntando se ele já chegou. O coração nunca descansou. E onde não há descanso, não há fé plena. Hebreus revela que quem crê entra no descanso. Não é um descanso emocional apenas, é um posicionamento espiritual. Do ponto de vista bíblico, a entrega reorganiza a mente. Romanos diz que somos transformados pela renovação do entendimento. Quando você entrega, a mente para de rodar em cenários de medo e começa a aceitar a possibilidade da provisão divina. Isso muda decisões práticas, palavras, postura e até o ritmo do corpo. Florence observava que pessoas que entregavam de verdade começavam a agir com mais clareza, menos ansiedade e mais precisão. Não porque sabiam o futuro, mas porque pararam de lutar contra ele. Até mesmo a ciência confirma algo semelhante. Quando o coração sai do estado de alerta constante, o corpo entra em coerência. Pensamentos se organizam, escolhas ficam mais simples e o discernimento aumenta. A Bíblia já dizia isso de forma poética.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Primeiro entrega, depois confia. Só então o caminho se revela. A ordem é espiritual, não emocional. Talvez você esteja percebendo agora porque tantas tentativas anteriores pareciam travadas. Você orava, mas não soltava. Pedia direção, mas exigia controle. Florence dizia que a entrega verdadeira sempre vem acompanhada de um sinal silencioso. A pressa desaparece. Quando você ainda está com urgência, algo não foi entregue por completo. Deus não trabalha sob ansiedade. Ele trabalha sob confiança. E quando a dúvida aparecer, porque ela aparece, não lute com ela. Observe, diga a si mesmo: eu já entreguei. Voltar ao controle depois da entrega é como desfazer um contrato espiritual. Tiago ensina que o homem de mente dividida não permanece firme. Não porque Deus se afasta, mas porque a pessoa oscila entre confiar e segurar. Essa é a base invisível do alinhamento. Não é fazer mais, é interferir menos. Não é abandonar a ação, mas agir a partir da paz. E quando isso acontece, algo começa a se mover de forma natural, sem esforço excessivo, sem desgaste interior. Agora que você entende o porquê, o coração está pronto para sentir. E o próximo passo não é intelectual, é profundamente pessoal. Feche os olhos comigo por um instante, não como um exercício técnico, mas como quem finalmente solta algo pesado das mãos. Imagine-se daqui a alguns meses, não em um cenário perfeito, mas em um cenário calmo. Você acorda e percebe algo diferente antes mesmo de pensar nos problemas. O corpo não está tenso, o peito não está apertado, há espaço dentro de você. A vida ainda existe, as responsabilidades continuam, mas aquela sensação de estar sempre atrasado espiritualmente, ela não está mais ali. Filipenses descreve isso como uma paz que guarda o coração. Não remove desafios, guarda você dentro deles. Talvez, enquanto escuta isso, você perceba o quanto carregou coisas que nunca foram suas para carregar. Decisões que você tentou antecipar, resultados que você tentou garantir, pessoas que você tentou salvar sozinho. Deus nunca pediu esse peso. Salmos diz que Ele endireita os caminhos não quando você entende tudo, mas quando confia. A entrega não é desistência. É alinhamento com um cuidado maior do que o seu alcance. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi curiosidade nem coincidência. Algo em você já estava cansado de lutar com Deus em vez de caminhar com Ele. Cada oração feita com esforço, cada noite de ansiedade, cada tentativa de fazer dar certo, nada disso foi perdido. Tudo foi preparação para este ponto exato, o momento em que você para de negociar e começa a confiar. E aqui está uma verdade que Florence compreendeu profundamente. Você não precisa provar fé para Deus. Ele não exige performance espiritual. O que Ele espera é concordância. Quando você entrega, você concorda que Ele vê melhor. Quando você confia, você aceita que o tempo dele é mais preciso que o seu. O reino de Deus não se manifesta pela força, mas pela rendição consciente. Talvez você ainda não veja mudanças externas imediatas. E tudo bem. A primeira mudança sempre acontece dentro. É ali que o alinhamento começa. É ali que os caminhos se endireitam antes de se tornarem visíveis. A Bíblia chama isso de andar por fé, não por vista. E Florence dizia que quando a visão falha, a fé sustenta até a forma aparecer. Então grave isso no seu coração. Amanhã, quando acordar, antes de organizar o dia, antes de antecipar problemas, apenas diga em silêncio: eu entrego este caminho ao Senhor. Diga uma vez, com verdade, e depois, viva o dia como quem não precisa controlar tudo para estar seguro. Agora, se você sente que esse tipo de ensinamento precisa continuar fazendo parte da sua caminhada, inscreva-se neste canal e ative o sininho, não como hábito automático, mas como compromisso espiritual.
Transformação não acontece em um único encontro. Ela se constrói em constância, em lembrança diária, em alinhamento progressivo. Aqui, nós caminhamos juntos, de glória em glória, com profundidade, respeito à palavra e espaço para a alma respirar. No próximo vídeo, vamos revelar um aspecto pouco falado dos Salmos. Por que algumas promessas só se manifestam quando você para de persegui-las? Florence ensinava isso apenas a alunos mais maduros. E você está chegando lá. O que você entregou hoje já foi recebido no céu. Salmos 37 não é poesia simbólica, é uma lei espiritual viva. Quando você confia, Deus age. Quando você solta, Ele conduz. Nada do que foi colocado nas mãos do Senhor se perde, se atrasa ou se confunde. O alinhamento começou no instante em que seu coração parou de resistir. Agora vá em paz. Caminhe leve, observe os sinais sutis. O Deus que endireita caminhos já está à frente. Que a graça do Senhor Jesus, o cuidado do Pai e a paz do Espírito Santo guardem seus passos. Amém.